mais. Ensina-nos a amar a Tua vinda, Senhor. Ensina-nos a amar o dia do Senhor, Pai. Que esse seja o clamor incessante e diário do nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar seu lugar. Obrigado, os irmãos da música. Bom dia, irmãos. Bom dia aos irmãos da internet. Nós iremos dar continuidade ao estudo das 7 cartas. Se você tem uma Bíblia, gostaria que você abrisse ela em Apocalipse capítulo 2. Se puder acender um pouco as luzes para os irmãos acompanharem a leitura. Vou pedir que você fique em pé enquanto a gente faz a leitura desse texto, por favor. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Carta à igreja em Pérgamo, diz assim: Escreve ao anjo da igreja em Pérgamo: Assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome e não negastes a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tem aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer as coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim também tem alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido e uma pedra branca, da qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que nesta hora o Senhor libere sobre nós o temor da Tua palavra, Senhor. Nós oramos para que o Senhor nos ensine a tremer diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos, restaura o temor da Tua igreja pelas Tuas sagradas escrituras, Jesus. Nós oramos agora, pedimos que o Senhor libere sobre nós espírito de revelação, Pai. Libera sobre nós graça, Senhor, para ouvir o que o Teu Espírito está dizendo às igrejas, Senhor. Nós precisamos de ouvidos abertos, nós precisamos que o Senhor nos toque, nós precisamos que o Senhor nos liberte da nossa surdez. Nós precisamos que do alto o Senhor venha e nos faça entender e compreender o que o Teu Espírito está falando conosco nos dias de hoje, Senhor. Por isso nós oramos nessa manhã, dá-nos um coração quebrantado diante de Ti, Senhor. Dá-nos um coração que ouve a Tua voz e responde em obediência, Senhor. Libera graça sobre mim, Senhor. Palavra seja liberada como convém, Pai. Libera graça sobre os meus irmãos, que a palavra seja recebida como convém. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Você pode se assentar. Nós estamos nessa conferência estudando os 3 capítulos iniciais do livro de Apocalipse. E ontem nós iniciamos estudando propriamente dito as cartas. O Ivo começou introduzindo a carta à igreja em Éfeso. Era uma igreja que praticava muitas boas obras, ela estava
perseverando na obra do Senhor, mas eles falharam em não guardar o primeiro amor. E a exortação de Jesus para eles é que eles se arrependessem, voltassem ao primeiro amor, às primeiras obras. Jesus promete uma recompensa, que aquele que vencer, ele iria dar de comer da árvore da vida. Em Éfeso, Jesus é apresentado como aquele que segura os 7 candelabros nas mãos, aquele que segura as igrejas, os líderes, os anjos da igreja nas suas próprias mãos. Pois o Paulo falou sobre a carta de Jesus à igreja em Esmirna, onde Jesus é apresentado como o primeiro e o último, aquele que foi morto, mas reviveu. E ali é uma carta de encorajamento à igreja em Esmirna, que estava sofrendo grande perseguição por parte tanto dos gentios quanto dos próprios judeus que estavam ali na cidade de Esmirna. Então o Senhor encoraja eles a perseverarem, mesmo em meio à tribulação. E a promessa de Jesus aos vencedores na igreja em Esmirna é que aquele que vencer, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então nós chegamos agora na igreja que está em Pérgamo. Algo muito importante que nós devemos saber, e você deve dar uma atenção muito especial a essas 7 cartas aqui, que normalmente eu nunca vi ninguém dizendo que o livro preferido ou o trecho preferido da Bíblia é a carta de Jesus à igreja em Laodiceia, a igreja em Esmirna. Normalmente as cartas às igrejas que nós mais gostamos é a carta de Paulo aos Romanos, uma carta boa, carta de Paulo aos irmãos lá em Gálatas, cartas de Pedro aos irmãos das igrejas. Mas olha só como nós negligenciamos algo extremamente importante. Por quê? Essas 7 cartas aqui do livro de Apocalipse foram cartas escritas pelo próprio Senhor Jesus à igreja. E muitas vezes nós passamos desapercebidos por isso. É claro que toda a palavra de Deus é inspirada, e Paulo foi inspirado para escrever as cartas aos romanos, aos irmãos em Galácia, mas aqui é o próprio Jesus. Então cartas do Senhor Jesus à igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em Pérgamo. E nessas poucas palavras que tem aqui da carta de Jesus a essas igrejas, nessas regiões, nós podemos tirar infinitos tesouros dessas palavras. E existe algo que se repete em todas as cartas. No final, Jesus fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer é que essa mensagem é uma mensagem para todas as igrejas. É uma mensagem para o corpo de Cristo, é uma mensagem para a noiva de Jesus. Não é apenas uma mensagem para aquelas igrejas históricas, mas a mensagem que está escrito aqui nessas 7 cartas também é uma mensagem para nós hoje. E nós precisamos pedir a Deus: Deus, dá-nos ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito está dizendo às igrejas. O que o Espírito está dizendo às igrejas hoje para nós? Quando nós falamos sobre esse assunto de escatologia, e quando Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 24, que os discípulos perguntam para Ele qual é o sinal da vinda dEle, a primeira coisa que Jesus fala para eles é: tome cuidado para que ninguém vos engane. Uma das grandes características dos últimos dias é o aumento do engano. E se você não tiver ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas, você será enganado. Irmãos, existe algo muito sério que nós precisamos nos dar conta. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, eu quero exortar em amor os irmãos, preste atenção na palavra. Quando a palavra está sendo pregada, não converse. Nós temos o privilégio e a oportunidade de vivermos em um país livre, onde ainda nós podemos pregar a palavra dessa forma.
onde nós não somos perseguidos. Beba desse livro, coma desse livro. Volte toda a sua atenção ao que está sendo falado, pois chegarão dias em que nós não teremos isso diante de nós. E as palavras que você está ouvindo hoje é que vão sustentar você para os dias que estão vindo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Essa palavra é para nós hoje, século 21. Carta de Jesus aos irmãos em Pérgamo. Eles também estavam vivendo, o contexto das 7 cartas é um contexto muito parecido um com o outro, porque as cidades eram próximas, né? Pérgamo, como Paulo falou ontem, está apenas 100 quilômetros ao norte da igreja em Esmirna, então o contexto é muito parecido. Jesus escreve para eles para encorajá-los a permanecer firme diante da perseguição, mas ao mesmo tempo ele corrige os irmãos da igreja em Pérgamo, porque eles estavam dando abertura para falsos ensinamentos, para falsas doutrinas que estavam entrando de maneira sorrateira na igreja, e a liderança, principalmente da igreja, não estava corrigindo os irmãos em relação a isso. Então o Senhor encoraja eles a permanecerem firmes, porque eles viviam num lugar muito hostil, mas ao mesmo tempo o Senhor exorta eles a prestarem atenção na doutrina, naquilo que estava sendo ensinado nas igrejas. E essa é uma carta extremamente relevante para os dias em que nós estamos vivendo. Porque a igreja brasileira está sob ataque de falsas doutrinas e falsos mestres, que têm ensinado heresias, enganado e corrompido o povo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Eu quero alertar você mais uma vez aquilo que o Ângelo falou no início. Seja um bereano. Gente, presta atenção, porque mesmo o cara que vai pregar heresia, ele vai falar para você ser um bereano. Ou seja, você precisa ir à palavra. Você precisa investigar, você precisa saber se o que está sendo pregado aqui está de acordo. E nós não temos problema em falar isso, se não estiver de acordo, se você não ver o que nós estamos falando escrito aqui na palavra, não nos ouça. Mas não compre simplesmente porque eu confio no Convergência, é um ministério legal. Não, vá e confirme na sua Bíblia, vê se aquilo que nós estamos falando está de acordo com a palavra. Amém? Quero dar um pouco do contexto da igreja em Pérgamo, né? O primeiro versículo diz: escreve ao anjo da igreja em Pérgamo. Pérgamo era uma das cidades mais distintas de toda a Ásia Menor. Tornou-se uma província romana em 130 a.C. e foi brevemente a capital da província da Ásia, antes dessa capital ser transferido para Éfeso. Pérgamo vem da raiz da palavra fortaleza, e recebeu este nome porque ela se distinguia geograficamente das outras cidades. Ela era construída sobre uma montanha a 300 metros de altura, e esse tipo de cidade era chamado de Acrópole. Isso possibilitou que Pérgamo fosse uma grande fortaleza e base militar. E se você tem o caderno que nós disponibilizamos para você, tem uma foto lá nesse caderno da cidade de Pérgamo e dessa fortaleza que foi construída nessa montanha de 300 metros. Pérgamo era também culturalmente distinta, contando com teatros, pórticos, estádios. Em Pérgamo estava a segunda maior biblioteca do mundo, que contava com cerca de 200 mil rolos, ficando atrás apenas da biblioteca de Alexandria. Pérgamo era uma ilustre e rica cidade, e porque não mais recebeu os papiros do Egito para a fabricação de rolos para a biblioteca, ficou famosa pela invenção e produção de pergaminho. Os pergaminhos foram inventados na cidade de Pérgamo. Pérgamo também era extremamente devotada à religião pagã e ao culto ao imperador romano. Dispunha de muitos templos e foi o principal centro religioso da Ásia. Havia templos para todos os deuses em Pérgamo, mas 2 dos principais deuses adorados em Pérgamo eram Esculápio e Zeus.
Esculápio era conhecido como o deus de Pérgamo, o deus da cura. Pessoas de todas as regiões e todas as cidades iam até Pérgamo para serem curadas por esse deus. Em suas representações, Esculápio era apresentado segurando uma vara envolto por uma serpente, o que mais tarde se tornou o símbolo principal da medicina. Se você olhar para os jalecos, os aventais dos médicos, você vai ver essa vara e uma serpente enrolada na vara. Isso vem aqui da cidade de Pérgamo. Um altar grandioso foi construído a Zeus na parte mais alta da cidade de Pérgamo. E provavelmente esta foi a primeira coisa que passou na cabeça dos irmãos em Pérgamo quando Jesus fala do trono de Satanás que estava na cidade de Pérgamo. Além disso, Pérgamo foi a primeira cidade a ter um templo específico dedicado à adoração a Augusto de Roma, tornando-se o centro da província para a adoração ao imperador. Os termos Senhor, Salvador e Deus eram regularmente usados em referência ao imperador, o que colocava os crentes da cidade em Pérgamo em uma situação muito difícil, em uma situação muito complicada. O procônsul romano, responsável por todas as cidades ao redor, morava em Pérgamo. E o símbolo de sua soberania sobre cada área da vida era uma espada. Por isso, Pérgamo foi uma das poucas cidades do Império Romano que recebeu de Roma aquilo que nós chamamos o direito à espada. Ou seja, eles não precisavam consultar Roma para executar criminosos com a espada. Eles tinham liberdade de fazer isso. Portanto, Pérgamo era esse centro político, cultural, religioso e medicinal, e todas essas coisas misturadas umas às outras. E uma igreja residia no meio de tudo isso que nós acabamos de ver. E esse contexto histórico das cidades é muito importante, porque muitas coisas que Jesus vai falar para a cidade estão relacionadas ao contexto em que elas viviam. E as primeiras palavras de Jesus aqui para a igreja em Pérgamo já aguça neles algo. Porque qual é a revelação que Jesus dá sobre ele mesmo para a igreja em Pérgamo? Olha o que Jesus fala sobre ele mesmo. Assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então aqui já é uma apresentação de Jesus um pouco diferente das outras. É uma apresentação, digamos, um pouco mais forte, porque nas primeiras cartas ele se apresenta como aquele que tem os anjos da igreja nas mãos, e aquele que foi morto e reviveu. Mas aqui aparentemente o tom da apresentação de Jesus muda. Imagina você recebendo uma carta do Senhor Jesus, e ele escrevendo para você: olha, aqui diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Como você se sentiria ouvindo essa descrição? Mas perceba que quando os irmãos em Pérgamo ouvem essa descrição de Jesus, isso comunica algo ao coração deles, porque Pérgamo era essa fortaleza militar, porque estava num lugar muito alto, e Jesus, quando se descreve em termos militares, a cidade em Pérgamo. E o próprio procônsul de Roma, que residia na cidade de Pérgamo, e tinha esse direito à espada, a executar quem ele bem entendesse, e que isso estava aterrorizando, por assim dizer, os irmãos em Pérgamo. Quando Jesus se revela a eles como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, Jesus está dizendo para ele: eu sou a autoridade verdadeira, não o procônsul romano. Eu tenho autoridade verdadeira. Vocês não precisam temer Roma. Vocês não precisam temer essa espada que persegue vocês agora, porque eu sou aquele que realmente carrega o poder de julgar e de executar juízo contra Roma, inclusive. Então, quando Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ele está encorajando os irmãos, dizendo: olhem para mim,
olhem para quem eu sou, olhem para essa revelação de mim mesmo, porque é exatamente isso que vocês precisam nessa situação que vocês estão vivendo. E em Apocalipse, existem outros lugares onde essa espada também é referenciada. O próprio capítulo 1, versículo 16 diz assim: na mão direita ele segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol em seu fulgor. Apocalipse 19:15: uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Apocalipse 19:21: os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E uma grande referência sobre essa espada está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 2, um texto muito conhecido, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando Jesus diz que ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ele está fazendo uma referência à autoridade da sua palavra. É por meio da sua palavra que Jesus irá julgar as nações. E é por meio da sua palavra que o Senhor Jesus está encorajando e repreendendo a igreja em Pérgamo. E é por isso que eu introduzi falando sobre a palavra de Deus. Porque não existe outro meio do Senhor trabalhar nas nossas vidas a não ser pela palavra dEle. E nós precisamos confiar que a palavra dEle, essa espada que sai da boca dEle, é uma palavra viva e uma palavra eficaz, que vai produzir em nossos corações aquilo que ela foi direcionada para fazer. Então, Jesus está se apresentando como aquele que tem uma palavra poderosa, capaz de transformar qualquer tipo de realidade. A Bíblia nos diz que Jesus criou todas as coisas pela sua palavra. A Bíblia nos diz que até hoje, Jesus sustenta todo o universo pela palavra do seu poder. A palavra de Deus é a força mais poderosa do universo. Não existe nada que se compare ao poder da palavra de Deus. E ele está dizendo isso para os irmãos em Pérgamo. As forças de Roma não se comparam com as forças da minha palavra. E Jesus quer falar isso para nós hoje, para a igreja dos últimos dias. A igreja que o Senhor quer levantar nos últimos dias é uma igreja que irá confiar na palavra do Senhor. É uma igreja que está fundamentada, que tem as suas raízes na palavra de Deus. Irmãos, quero abrir um parênteses aqui de algo que o nosso líder Haroldo fala muito. Leia a Bíblia toda e sempre. Essa é a mensagem mais fundamental para a igreja hoje. Uma mensagem tão simples. Algo que deveria ser tão básico para a igreja. Mas o básico, o óbvio precisa ser dito. Leia a Bíblia toda e sempre. Leia a sua Bíblia todos os dias. A palavra de Deus é a nossa salvação. A palavra de Deus é aquilo que vai nos sustentar nos últimos dias que estão vindo sobre a terra. E é dessa forma que Jesus se apresenta à igreja em Pérgamo. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E é interessante aqui porque provavelmente quando Jesus fala sobre essa espada ter 2 gumes, ele está falando sobre 2 coisas. Ele está falando sobre disciplinas redentoras. Ele está falando sobre a disciplina na vida do crente por meio da sua palavra, que possibilita o crente a entrar em uma experiência da graça de Deus maior. É uma disciplina redentora sobre o crente que vai eliminar da vida dele tudo aquilo que impede o amor de Deus de se manifestar. É um dos gumes, um dos lados dessa espada. Uma espada de 2 gumes é uma espada que corta dos 2 lados.
Mas o outro gume, o outro lado dessa espada, é um julgamento punitivo da parte de Jesus em relação aos seus inimigos. Jesus também irá nos últimos dias destruir os seus inimigos por meio da sua palavra. Paulo diz que Jesus irá destruir o anticristo com um sopro. Ele está querendo dizer que Jesus irá matar o anticristo com apenas uma palavra. A palavra que sai da boca de Deus é ao mesmo tempo uma disciplina redentiva para o nosso coração se voltar ao lugar adequado, mas ao mesmo tempo é um juízo punitivo aos inimigos de Deus. Então essa é a revelação de Jesus à igreja em Pérgamo. E ele continua o texto, e aqui vai a palavra de afirmação pela fidelidade. Ele diz: sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. Isso é algo que tem intrigado muitas pessoas ao longo do tempo, tentar identificar o que é esse trono de Satanás. Mas o ponto principal é que Jesus está se compadecendo da igreja em Pérgamo. Então Jesus está dizendo: eu sei onde vocês moram, eu sei onde vocês habitam, eu sei quais são as circunstâncias adversas que vocês têm enfrentado por causa da região que vocês moram. Eu conheço o lugar que vocês moram. O meu olhar sobre vocês não é um olhar alheio. Os meus olhos estão fixos em você. Os meus olhos estão fixos para as suas circunstâncias. Os meus olhos estão fixos para tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Eu não estou alheio a isso. E é isso que Jesus está dizendo para essa igreja que estava sofrendo, pois onde eles moravam era onde o trono de Satanás estava. E trono aqui fala sobre autoridade, fala sobre poder, fala sobre governo de Satanás. Então, em um certo sentido, nesta época, a cidade de Pérgamo era como se fosse a sede principal de Satanás. Era como se fosse o centro de atividade satânica de maior influência em toda a terra. Você imagina um lugar onde, naquele lugar, o trono, a autoridade de Satanás reside. Mas na frente ele fala: é aí que Satanás habita. Imagina as circunstâncias que essa igreja estava vivendo, de opressão, porque o nível de ação satânica nesta cidade era extremamente forte. E com certeza o templo de Satanás, onde Satanás habitava, era ali, o trono de Satanás estava em Pérgamo, porque Pérgamo era essa junção de adoração a tantos ídolos. E provavelmente quando Jesus falou sobre o trono de Satanás, muito provável que a primeira coisa que veio na mente dos cristãos foi esse altar que foi erguido a Zeus no mais alto monte da cidade. Porque se você olhar no seu esboço, você vai ver uma foto desse altar, ele é muito semelhante mesmo a um trono. Esse altar que foi levantado a Zeus. Agora o ponto é o seguinte: você acha que o lugar onde você mora é muito difícil ser cristão? Você acha que a sua cidade e as influências que tem lá tem dificultado muito você viver como um crente? Olhe para os irmãos em Pérgamo e que isso possa encorajar a sua fé a continuar perseverando onde você está, porque o Senhor sabe onde você habita, o Senhor sabe as circunstâncias onde você vive. E só a nível de curiosidade em relação a esse altar ele não está mais em Pérgamo, esse altar erguido a Zeus, mas ele foi roubado, digamos assim, e levado para a Alemanha. E se você for lá em Berlim, na Alemanha, tem até alguns irmãos que já visitaram, existe o Museu de Pérgamo, na Alemanha. E existe uma reprodução desse altar que foi levantado a Zeus na Alemanha. E muitas pessoas dizem que possivelmente isso de alguma forma teria influenciado em tudo que aconteceu anos depois no Holocausto. Não estou querendo dizer com isso, obviamente, que o trono de Satanás está na Alemanha, eu não sei,
mas os irmãos cristãos na Alemanha oram constantemente para que esse museu feche e para que o trono vá para algum outro lugar e saia de lá. Mas eu não estou afirmando que o trono de Satanás está ali. Mas o ponto é, existe algum lugar que esse trono está? Porque aqui em Apocalipse diz o seguinte, Apocalipse 16, versículo 10, fala sobre um outro trono. Apocalipse 16, versículo 10 diz o seguinte: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, do anticristo, e o seu reino ficou cheio de trevas. O livro de Apocalipse está nos dizendo que nos últimos dias, o anticristo, que é a própria personificação de Satanás, também terá um trono nessa terra, em alguma região do mundo. O anticristo, ele precisa vir de alguma nação, é o que as profecias bíblicas nos dizem. E provavelmente ele vai vir dessa nação onde o trono dele está, que nós não temos certeza onde é, podemos ter indícios, mas não podemos afirmar. Mas o que a Bíblia está nos dizendo é que os últimos dias, o governo do anticristo irá se levantar, e a autoridade, o poder, a influência satânica em todo o mundo será tão forte como nunca antes. Isso aqui que estava acontecendo na igreja em Pérgamo irá se repetir mais uma vez. Vocês estão entendendo isso? Por que nós estamos estudando isso? Porque essas dinâmicas vão acontecer novamente. A Bíblia fala sobre um governo mundial do anticristo, que vai obrigar as pessoas a o adorarem, a o servirem. Jesus disse que Satanás é o príncipe deste mundo. As coisas, antes de melhorarem, vão piorar muito. Mas aqui está dizendo que Jesus vai executar juízo contra o trono de Satanás, contra o trono do anticristo. Então era este lugar onde os irmãos viviam. E ele continua: sei onde habita, onde está o trono de Satanás, mas, mesmo em meio a essa circunstância adversa, conservas o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morta entre vós, onde Satanás habita. Então Jesus sabia que mesmo onde eles habitavam, neste lugar de tanta influência satânica, tanta idolatria, e misturado com isso muita imoralidade sexual, ele sabia que mesmo dessa forma, eles conservavam, eles se apegavam ao nome de Jesus. Isto aqui é a nossa salvação nos últimos dias, nos apegarmos ao nome de Jesus. Irmão, eu quero falar uma outra coisa para você. Nós amamos nossos líderes, nós honramos nossos líderes, nós honramos homens de Deus, mas o nome que você precisa se apegar é o nome de Jesus, e não o nome de nenhum homem. Nos últimos dias, não vai ser suficiente o seu líder conhecer as profecias bíblicas. Nos últimos dias não vai ser suficiente o seu pastor conhecer o livro de Apocalipse, porque você não vai se apegar ao nome dele. Jesus está chamando você a um relacionamento pessoal. Você precisa se apegar ao nome de Jesus. As pessoas ficam: nossa, mas será que eu não vou ser enganado pelo anticristo nos últimos dias? Meu irmão, se você conhecer o Cristo verdadeiro, você não precisa ficar preocupado se vai ser enganado pelo anticristo ou não. Se você se apega ao nome de Jesus, se você conhece quem é esse homem, se você se atenta às revelações que ele está dando sobre ele mesmo, você não vai ser enganado pelo anticristo. A forma de discernir o falso é conhecendo o verdadeiro, é se apegando ao nome de Jesus. Se apegar tem esse sentido de se segurar e não se soltar por nada. Eu posso estar morando onde o templo de Satanás reside, mas eu não solto o nome de Jesus. Eu não abro mão do nome de Jesus. E essa igreja era fiel, porque mesmo habitando neste lugar, eles permaneceram firmes e seguraram o nome de Jesus.
E Jesus continua: e não negastes a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, que foi morta entre vós, onde Satanás habita. E aqui nos é apresentado esse homem Antipas. O nome dele é muito engraçado. Significa contra todos. Anti, contra, e paz vem da palavra pessoas, todas as pessoas. O nome de Antipas significa contra todos. E é engraçado porque ninguém sabe quem é Antipas. Essa é a única menção que existe na Bíblia sobre Antipas. Ele é um grande herói da fé que viveu escondido, que não existe glória e não existe luz. Gente, quem aqui já foi perguntado qual que é o seu herói da fé da Bíblia? O meu é Antipas. Quem já falou isso? Você vai falar Paulo, Davi, Moisés, esses... Antipas, ninguém lembra de Antipas. O nome do meu filho não é Antipas, é Estevão. Porque Estevão teve um grande discurso ali na Bíblia, foi um grande homem ali, o primeiro mártir da igreja. Mas ninguém sabe quem é esse Antipas. Mas qual é o ponto principal? Existe uma pessoa que conhece quem é esse Antipas. E Jesus diz: minha fiel testemunha Antipas, mesmo que ninguém saiba quem ele é, eu sei, e eu dou o testemunho dele. É um fiel, é um que não negou o meu nome mesmo na face da morte. Não interessa que ninguém saiba quem é Antipas. O único merecedor da nossa atenção sabe quem ele é. Nós vivemos em uma geração que é fanática por isso. Que é fanática por palco, por microfone, por internet, por mídia. Uma geração que quer likes, que quer ser conhecida, que quer fama, que quer glória. Isso não vale de nada. Se no final da sua vida, Jesus não olhar para você e não falar minha fiel testemunha, do que adianta as pessoas neste mundo falarem sobre você, se você não tem um testemunho do próprio Jesus? Eu estou um pouco me lixando para câmera, para fama, para likes. Eu quero isso aqui. Eu quero que no último dia Jesus olhe para mim e diga: minha fiel testemunha. Aquilo que não tem glória para os homens tem muita glória para Deus. A loucura de Deus é infinitamente mais sábia do que a sabedoria deste mundo. Não existe recompensa maior do que no último dia Jesus olhar para você e dizer: minha fiel testemunha. Mas apesar disso, a tradição, os pais da igreja escreveram um pouco sobre Antipas. E provavelmente ele foi um bispo ali na igreja em Pérgamo, que por pregar contra a idolatria, pregar contra a imoralidade sexual e negar adorar ao imperador, ele foi martirizado. Colocaram Antipas dentro de um bezerro de bronze e colocaram sobre o fogo, e ele foi morto carbonizado por amor a Jesus. E o que mais me impressiona é que Jesus dá um testemunho sobre Antipas, que o próprio Jesus no capítulo 1 se identifica como a fiel testemunha. E ele fala que Antipas é a fiel testemunha. Eu fiquei imaginando que Antipas foi um homem que contemplou tanto quem é Jesus, que ele se tornou parecido com o mestre dele. Ele olhou tanto para esse que é a fiel testemunha, que ele se tornou uma fiel testemunha. É disso que nós precisamos. O livro de Apocalipse é sobre isso. Revelação de Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para Jesus, passar horas na presença de Jesus, contemplando a beleza deste homem, para que possamos ser transformados à imagem dele. Apesar desses cristãos estarem bem nesse sentido, estarem ainda resistindo a
tudo isso que estava acontecendo ali, aqui começa uma exortação, no versículo 14. Entretanto, tem algumas coisas contra ti, porque tem aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. A única coisa que a gente sabe de Balaão é que a mula falou com ele. Basicamente, o restante da história quase ninguém conhece. Mas a história de Balaão está ali em Números, do capítulo 22 ao capítulo 24. E rapidamente, só para você entender o que está escrito aqui, Balaão foi contratado por um inimigo de Israel, o rei de Moabe, para lançar maldições contra Israel. Porque o rei de Moabe estava temendo os israelitas que estavam vindo, conquistando as terras. E por 3 vezes, Balaão ele tenta amaldiçoar o povo de Israel. E quando ele abre a boca para amaldiçoar, apenas palavras de bênçãos sobre Israel saem da boca dele. E ele não consegue amaldiçoar Israel. E o contexto é que este rei de Moabe, Balaque, estava oferecendo dinheiro, riquezas, para que Balaão se corrompesse e amaldiçoasse Israel. E ele tentou fazer isso, mas Deus não permitiu. E o ponto é que por ele não conseguir amaldiçoar Israel, ele pensou em uma outra estratégia. E ele diz assim para Balaque: olha, faça o seguinte então, pegue as melhores mulheres, as mulheres mais bonitas que você tem no seu reino, e coloque elas na frente dos filhos de Israel. E nesse momento, o que a Bíblia está dizendo, que Balaão leva os filhos de Israel a cometerem idolatria e imoralidade sexual. Porque naquele momento, os filhos de Israel, eles se contaminam, e eles deitam com aquelas mulheres moabitas. E vem uma praga do Senhor e mata 24 mil israelitas naquele momento. Porque eles estavam participando dessas festas, nesses templos, nesses rituais pagãos que estavam acontecendo ali entre os moabitas. E junto com essa adoração a ídolos, idolatria, também existia a imoralidade sexual. E aqui Balaão está sendo apresentado como um protótipo de falsos mestres. Porque o que está acontecendo aqui, e o que está escrito no próximo versículo, assim, ou seja, da mesma forma que aconteceu com Israel, com Balaão, da mesma forma que Balaão induziu os filhos de Israel a cometerem idolatria e imoralidade sexual, também tem alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. A visão comum é que esses nicolaítas eram seguidores de Nicolau, um dos diáconos de Jerusalém, que aparece lá em Atos capítulo 6, 5, que posteriormente caiu nesse erro. E na igreja em Éfeso, Apocalipse 2, versículo 6, Jesus até elogia a igreja em Éfeso, dizendo: você tem algo ao seu favor. Você odeia os nicolaítas como eu também odeio os nicolaítas. E basicamente os nicolaítas, eles estavam ensinando que não havia problema em comprometer a verdadeira doutrina para justificar o envolvimento com os costumes pagãos da época, a fim de evitar a perseguição, a morte e o empobrecimento. Os nicolaítas estavam ensinando os irmãos que, para eles não morrerem, para eles não serem perseguidos, para eles não ficarem pobres, não tinha problema abrir mão de algumas doutrinas e se misturar nesses rituais pagãos e nessa imoralidade sexual. E Jesus diz: eu odeio os nicolaítas. Eu odeio esses mestres que ensinam o meu povo a pecar, pregando uma falsa graça. Pregando hoje, dizendo que nós não precisamos mais pedir perdão pelos nossos pecados, porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Ensinando que nós não precisamos mais guardar a lei, porque nós estamos no Novo Testamento. Jesus odeia esses falsos mestres.
Jesus odeia esses mestres que têm conduzido a igreja dele a viver essa libertinagem, essa licenciosidade, esse flerte com a idolatria e contra a imoralidade sexual. E a mesma coisa que estava acontecendo aqui, está acontecendo hoje na igreja brasileira. Falsos mestres ensinando falsas doutrinas, conduzindo o povo de Deus ao pecado. Ensinando que o Antigo Testamento não tem mais validade. Ensinando que Deus substituiu Israel pela igreja. Ensinando que nós estamos na graça. Ensinando apenas a verdade de que Deus é amor, mas de que Deus não é um justo juiz. Jesus odeia os nicolaítas. E a repreensão que Jesus está dando à igreja é: vocês estão deixando os nicolaítas influenciarem a igreja de vocês. Vocês não estão corrigindo esses falsos mestres. Vocês não estão se posicionando contra esses falsos mestres. Está chegando um tempo em que nós teremos que nos posicionar publicamente e começar a dar nome a falsos mestres. Não ouçam. Eu não quero falar porque eu tenho muito temor do Senhor, mas está chegando um tempo em que nós vamos precisar denunciar falsos mestres que estão influenciando a igreja no Brasil. Os nicolaítas, eles eram muito influenciados pelo gnosticismo, que é uma heresia que ensina que as coisas materiais, a carne em si mesma, ela é ruim, e que o que importa é o espírito. Então, basicamente, eles estavam falando: olha, nós fomos salvos, nosso espírito foi regenerado, nós nascemos de novo, aquilo que nós fazemos com o nosso corpo não tem importância. E por causa disso, os irmãos estavam cometendo idolatria, comendo comida dedicada a ídolos, estavam também se envolvendo em imoralidade sexual. O nome dessa heresia chama antinomianismo, que significa a lei nos liberta, somos contra nomos lei, antinomianismo, somos contra a lei, não existe mais lei, agora é somente a graça, somente o amor, uma distorção das doutrinas da graça. E o que nós percebemos que está acontecendo aqui? E preste atenção nisso. Satanás não conseguiu, de maneira externa, atingir aquela igreja com a perseguição, porque eles foram fiéis e não negaram o nome de Jesus. Já que Satanás, de maneira externa, não conseguiu atingi-los, então ele se infiltra e internamente ele insere essas heresias dentro da igreja para destruir a igreja de dentro para fora. Fique preocupado se nós não estamos sendo perseguidos. Talvez nós estamos sendo destruídos de dentro para fora. E esses dois pecados, esses dois problemas, são problemas extremamente contemporâneos para nós: idolatria e imoralidade sexual. Nós pensamos em idolatria exclusivamente como nos ajoelharmos diante de um ídolo, ou logo que falamos de idolatria pensamos nos irmãos católicos, mas existe tanta idolatria no nosso coração. Eu quero ler algo aqui de Timothy Keller. Ele diz: cada um tem o seu sacerdócio, seus totens e seus rituais. Cada um tem os seus santuários, sejam torres de escritório, sejam spas, academias de ginástica, sejam estúdio, sejam estádios, onde sacrifícios devem ser oferecidos com o intuito de alcançar as bênçãos de uma boa vida e evitar desastres. Ali há idolatria. Talvez não dobremos os joelhos diante da estátua de Zeus, mas muitos jovens hoje entram em depressão e enfrentam transtornos alimentares por causa de uma preocupação obsessiva com a imagem corporal ou com o casamento. Podemos não queimar incenso a Esculápio, mas quando dinheiro e carreira profissional são elevados a proporções cósmicas, realizamos uma espécie de sacrifício de crianças. Negligenciamos a nossa família e a igreja para alcançar posição mais elevada nos negócios de obter mais riquezas e prestígio.
O coração do homem torna coisas boas em coisas essenciais. Nosso coração as endeusa como centro de nossa vida, porque conforme pensamos, se as alcançarmos, elas serão capazes de nos dar significado, segurança, proteção e realização. O ídolo tem uma posição de controle em seu coração, a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte da sua paixão, energia, recursos emocionais e financeiros, sem pensar duas vezes. Se qualquer coisa se torna mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido de vida e identidade, então esta coisa é um ídolo. Imoralidade sexual. Constantemente nós recebemos notícias de líderes que caem no pecado de adultério, de imoralidade sexual. Constantemente nas igrejas nós estamos tendo que discipular jovens que estão mergulhados numa vida de pornografia. Algo que antes só atacava os homens, as mulheres agora estão mergulhando nisso. Mas Jesus tem algo a nos dizer. O Espírito Santo está dizendo algo para nós hoje. Versículo 16 diz: portanto, arrependa-te. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Nós como igreja hoje temos uma opção: nos voltarmos para Deus. Nos voltarmos para Deus em arrependimento. Arrependimento das nossas pequenas idolatrias. Arrependimento da nossa cobiça com o nosso olhar, daquela lupa do Instagram. O Senhor está nos chamando ao arrependimento. Você precisa se arrepender da sua idolatria. Você precisa se arrepender da sua imoralidade sexual. Jesus disse: se você olhar para uma mulher com um desejo impuro, você já cometeu adultério. Você precisa fazer um pacto com os seus olhos de não cobiçar donzela alguma. O Senhor está chamando você a se arrepender nessa manhã. E Ele diz: se você não se arrepender, eu virei contra ti e lutarei contra ti com a espada afiada da minha boca. A igreja em Pérgamo tem uma opção: ou ela exorta os falsos mestres, ou o próprio Senhor Jesus vai vir exortar esses falsos mestres. E se a igreja não se levantar e exortar esses falsos mestres, e se esses mestres não se arrependerem, a espada, o juízo de Deus vai vir contra eles e vai matar todos eles. Hoje nós temos uma opção: se nós vamos chamar a igreja ao arrependimento, ou se nós vamos esperar o juízo de Deus vir. Porque a Bíblia diz que o juízo de Deus começa pela sua casa. Nós precisamos clamar pela liberação da palavra profética, que vai alinhar o coração da igreja, que vai trazer a igreja de volta para o lugar onde ela deve estar, que vai chamar a igreja em arrependimento. A mensagem dos precursores da volta de Jesus não mudou, é a mesma de João Batista: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A mensagem não mudou. Jesus libera a espada da sua boca contra a imoralidade da igreja. Ele luta por nós, lutando contra as coisas em nossa vida que estão de acordo com as trevas. É uma espada afiada, mesmo o coração mais duro é cortado pela palavra de Deus. Ela divide a alma do espírito, ela separa aquilo que é santo daquilo que é profano, aquilo que é carnal daquilo que é espiritual.
Existe uma parte da história de Balaão que eu não contei, que é o desfecho da história de Balaão. O desfecho da história de Balaão mostra que um desses filhos de Israel, de uma forma descarada, enquanto os líderes de Israel estão chorando por causa do juízo de Deus, existe esse filho de Israel que pega uma mulher moabita e ele passa em frente a Moisés e aos outros líderes de Israel e entra com essa mulher dentro de sua tenda. E um homem se levanta. Finéias pega uma lança e corre em direção a essa tenda e crava uma lança e mata esses dois, e a praga de Deus cessa naquele momento. Em Salmos diz que Finéias é lembrado como um fiel. Que Deus levante os Finéias da nossa geração. Que Deus levante esses que vão dizer um basta a isso que está acontecendo. Que Deus levante esses que não vão negociar a verdade. Que não vão ficar procurando palavras boas para maciar o ego das pessoas. Que não vão negociar a verdade, porque eu preciso de seguidores, porque eu preciso do dízimo dos irmãos, porque eu preciso de uma igreja cheia, porque os jovens da igreja, eles precisam de algo que vá atrair eles. Que Deus levante essas pessoas que amam a verdade, que amam a palavra de Deus, e que não abrem mão disso por nada. Deus libera coragem sobre a tua igreja, Senhor. Levanta os Finéias da nossa geração, Senhor. Que por meio da tua palavra vão acabar, Senhor, com a corrupção na tua igreja. Libera coragem sobre nós, Senhor. Coragem, Senhor, coragem sobre nós. 1 Timóteo 4,1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Exatamente isso que está acontecendo aqui. Paulo está dizendo que nos últimos dias irá acontecer de novo. 2 Timóteo 4, do 1 ao 4. Timóteo, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você que com insistência pregue a palavra, insista, que seja oportuno, quer não, corrige ou repreenda, exorta com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus encerra a carta no versículo 17. Ao que vencer, darei do maná escondido e uma pedra branca na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Jesus está dizendo: vocês que vencerem a idolatria, a imoralidade sexual, vocês que combaterem os falsos mestres, vocês que se apegarem à minha palavra nos últimos dias, eu tenho uma recompensa para cada um de vocês. Existe um galardão reservado para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Irmãos, nós não vivemos para essa era. O tempo aqui é muito curto. Nós temos uma eternidade para viver com Jesus. Isso aqui não é nada. Paulo diz: a nossa leve e passageira tribulação está produzindo um eterno peso de glória, um eterno peso de recompensa. Tire os seus olhos dessa terra. O que são 70, 80 anos a não ser enfado? Uma eternidade com Jesus nos espera no reino dele. Para de dizer que aqui é muita coisa, olha para a eternidade, isso não é nada. Volte os seus olhos para o reino de Deus. A nossa pátria não é essa, nós aguardamos a cidade celestial que desce dos céus, e a nossa recompensa está com Ele.
E as duas recompensas que Jesus, as três, digamos assim, que Jesus oferece aqui, ele diz: vou dar um pouco do maná escondido. Isso fala do Espírito dando aos vencedores uma capacidade aumentada de se deleitar e de se alimentar com a palavra de Deus hoje e na era futura. Existe uma tradição judaica que o maná, ele foi colocado dentro da Arca da Aliança, se você lembra lá em Êxodo, e ele ficava escondido dentro da Arca da Aliança como uma promessa para que as futuras gerações pudessem conhecer o maná. Só que o ponto é o seguinte: a arca foi perdida e não se sabe mais, os israelitas perderam a arca. Não tem mais vestígio da Arca da Aliança. Mas aqui em Apocalipse nós sabemos onde ela está. Existe uma das visões que João tem, ele vê os céus abertos e ele vê a arca de Deus nos céus. A arca foi levada aos céus. Então existe esse pensamento de que quando Jesus voltar, ele vai tirar esse maná de dentro da arca e ele vai alimentar os seus filhos. E Jesus, em João capítulo 6, o que ele diz? Eu sou o maná vivo que desceu do céu. Eu sou o próprio pão vivo que desceu do céu. Aquele que vencer, eu darei de alimentar de mim mesmo. Aquele que vencer, eu irei satisfazer com quem eu sou. Aquele que vencer, eu vou aumentar a capacidade de me conhecer melhor. Ele está dizendo para os irmãos em Pérgamo: vocês não precisam buscar a sua satisfação nos ídolos. Eu sou a satisfação de vocês. Vocês não precisam buscar a satisfação de vocês nesses rituais pagãos que estão acontecendo, porque ao que vencer eu darei de mim mesmo para se alimentar. Jesus é tudo que você precisa. Jesus é o seu alimento. Jesus é o ar que você respira. Jesus é a água que você bebe. Você não precisa de mais nada. Você precisa de um homem. Você precisa de Jesus. E hoje você pode comer deste maná. Hoje você pode comer esta palavra. Você pode beber, se alimentar desse homem Jesus. Existe revelação disponível para nós hoje. Ele fala que vai dar uma pedra branca. Na época, pedras brancas e preciosas eram dadas a aqueles homens que prestavam um serviço valente à sua comunidade como uma forma de homenagem. Aqueles que receberam essas pedras também receberam privilégios especiais. Uma pedra com o nome de uma pessoa permitiria a entrada em eventos especiais organizados pelo imperador ou senador de Roma. Quero que você visualize algo. Jesus voltou, nós estamos celebrando as bodas do Cordeiro. E aí, você humildemente, senta lá na ponta da mesa, do outro lado, onde Jesus está. E aí Jesus olha para você e diz: meu filho, você recebeu a pedra branca, você tem o direito de sentar aqui do meu lado. Você tem direito de estar próximo de mim. Você tem o privilégio de desfrutar de uma intimidade única com Jesus. Você não precisa, é o que ele está falando para os irmãos em Pérgamo, entregar a sua vida à imoralidade sexual, buscando uma falsa intimidade. Eu estou oferecendo para você uma pedra branca que vai dar a você o direito, um privilégio de ter um nível de intimidade comigo, mais do que a qualquer outro. E ele fala sobre um novo nome nessa pedra. Isso também está dizendo sobre um relacionamento íntimo. Eu imagino que isso aqui, sabe, aqueles apelidos carinhosos que marido e mulher têm, ou um apelido carinhoso que o pai chama o seu filho, porque eles têm um relacionamento de intimidade muito maior do que outras pessoas. Não é qualquer pessoa que você chama de um apelido carinhoso. São pessoas que você tem uma intimidade. É isso que Jesus está dizendo: ao que vencer, eu vou dar a você um novo nome. O nosso nível de intimidade vai ser algo que só eu e você sabemos.
Porque ele diz que esse novo nome ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Você vai ter um segredo com Jesus que ninguém mais vai saber. Vai ser algo particular, pessoal de vocês dois. E Jesus hoje está nos chamando para essa intimidade. Jesus hoje está nos chamando para, em uma proporção, receber essas recompensas aqui hoje. Eu quero hoje experimentar mais da palavra de Deus. Eu quero hoje me alimentar mais de Jesus. Eu quero hoje receber mais desse maná do céu. Eu quero hoje esse nível de intimidade. Eu falo para Deus, Deus, você não pode me falar qual é o meu novo nome hoje, não. Eu não posso crescer em intimidade com você hoje. Isso está disponível hoje para nós. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Os irmãos da música. Jesus, nós te amamos, Jesus. Jesus, pegue todas essas verdades e crave elas em nosso coração. Corte o nosso coração com a tua palavra, Senhor. Purifica o nosso coração. Tira do nosso coração tudo aquilo que impede o seu amor de se manifestar. Nós nos voltamos para Ti, Senhor, em arrependimento. Clamamos por graça e misericórdia, Senhor. Nós queremos a Tua palavra. Nós amamos os Teus estatutos. Nós amamos a Tua lei. Nós amamos os Teus mandamentos, Jesus. Leva-nos hoje a um nível mais profundo de intimidade e comunhão com o Senhor Jesus. Nós queremos Te conhecer. Revela para nós o Teu nome, Jesus. Revela para nós quem Tu és, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Dá-nos hoje de comer, Senhor. Dá-nos hoje de beber, Senhor. Leva-nos hoje a um nível de intimidade profundo com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus.